Qualquer pessoa que consegue sustentar o desejo de análise. O desejo de análise vai se manter na medida em que você já conseguiu, na sua análise pessoal, desbravar certas áreas do psiquismo. Onde você já conseguiu, na sua análise pessoal, substituir algumas satisfações que sustentavam os seus sintomas analista. Você vai conseguir se manter, vamos dizer, nesse equilíbrio delicado que é o desejo do analista, que é esse desejo incansável de que o analista não compareça à análise, de que ele ponha suas experiências, devaneios, fantasias em palavras. Você vai continuar conseguir ficar em silêncio, neutro, você vai conseguir manter sua conta-transferência longe. Essa capacidade não é uma capacidade intelectual, é uma capacidade emocional, manter o desejo do analista. Essa capacidade emocional, esse estofo, ou melhor dizendo, essa estrutura emocional de ser analista, e ser analista é portar o desejo de analista, né? Esse desejo do analista, você vai manter ele na medida em que você consegue superar as suas satisfações substitutas dos seus sintomas. E na sua análise individual, né? Você é analista enquanto analisando. Por isso que é muito comum o estagiário ou o analista, num primeiro momento, né, nos primeiros anos, né, de formação e de prática clínica, é muito comum o analista, esse jovem analista, ele buscar a supervisão. Ele vai buscar a supervisão e vai ficar evidente, se você é supervisor, e eu como supervisor posso lhe atestar, que na maior parte das vezes, principalmente no começo da vida profissional do analista, e as questões não são tão teóricas, não são questões, não são dúvidas metodológicas, não tendem a ser dúvidas de prática, de condução clínica ou de conceitos exatamente. Tá? A maior parte das supervisões esbarra em dificuldades emocionais do analista. Ou seja, ele, analista, não conseguiu desmontar a satisfação substituta que estrutura o sintoma dele, analista. E isso faz com que ele tenha dificuldade de manter o desejo do analista dele. Isso faz com que ele, analista, resista à análise de seus analisandos. E isso compromete a clínica desse analista. Porque o sujeito sai da análise. Porque esse analista tem uma grande evasão clínica, e ele vai dizer, poxa, estou com problema na minha clínica, acho que eu estou fazendo tudo errado, não estou fazendo as coisas direito, né? Porque ele traz a culpa para si. Na verdade, geralmente, no começo de vida profissional, o sujeito não consegue manter o desejo do analista, porque de algum jeito bastante sutil, mas a gente pode falar numa aula, ele ainda não é analista, porque ele ainda não superou, ele ainda não desmontou certas satisfações substitutas dele, e que cabe a ele fazer mais análise. Porque a maior parte dos problemas, apesar da teoria psicanalítica ser bastante complexa e tal, mas nada que você estudando, vendo aulas, né, vários professores, vendo aulas, lendo os livros, etc, etc. Nada que o sujeito intelectualmente não consiga superar, né? Água mole em pedra dura, uma hora a gente aprende a teoria, né? Todo mundo tem dificuldade no começo, mas uma hora a gente aprende a teoria. A teoria não é o problema. A manutenção de uma prática clínica, o problema maior é emocional, está intimamente ligado a esse conceito da aula de hoje. A manutenção no analista do desejo do analista, desejo de análise. Ou seja, como manter a minha escuta. Porque você já deve ter ouvido pessoas que falam assim, mas o meu analista, ele me manda desenhar, ele me manda fazer um gráfico, ele pede para eu, sei lá, ele me hipnotiza, ele me regride. Quando o sujeito tem o desejo quando um analista tem o desejo de analista dele enfraquecido pelos próprios sintomas,
Ele não suporta escutar o outro. Por quê? Por que ele não suporta escutar o outro? E aí ele vai colocar uma série de subterfúgios. Ó, desenha isso aqui, arte terapia, faz o raio que o parta, mas eu não quero te ouvir. Cala a porra dessa boca. Não quero te ouvir. Porque o que você está falando revela, esbarra, se aproxima de conflitos que eu, analista, não dei conta. Por isso, e em nome disso, e é por causa disso que você vai encontrar, e já deve ter encontrado, obviamente, já deve ter estudado talvez, uma série de mecanismos dito terapêuticos ou dito analíticos, que de analítico não tem nada, porque analítico é suportar o discurso e questioná-lo. Mas eu quero dizer para você que esses dois movimentos, escutar o discurso de uma pessoa e questionar esse discurso, simples, né? Frase simples, requer um estofo psíquico bastante complicado de se adquirir, que você vai adquirir na sua análise, não serão nos seus estudos. Certo? Então, o desejo do analista, um conceito como você já está vendo, fundamental para a gente entender condução clínica, acho que já ficou claro, né? Como se dá, como que o desejo do analista interfere e sustenta a manutenção da clínica, a condução da clínica, condução da análise, como isso se dá, e que o desejo do analista também ajuda a gente a entender uma série de, entre aspas, fracassos clínicos. Pois se você refletir sobre isso que foi falado nessa aula, você vai perceber que o Lacan trabalha com a ideia de que o sujeito, quanto mais se aproxima do conflito, menos análise ele quer fazer. Por isso que a responsabilidade da manutenção da análise, no lacanismo, não é do analisando, mas é sobretudo do analista.